Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que maravilha! Essa questão de invocar o nome do Senhor não é algo novo. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Desde a época da geração de Adão. Ou nós, hoje, como cristãos, vivemos segundo a vida da alma, segundo as nossas opiniões, conceitos e a nossa vontade, ou então dependemos completamente de Deus. Ontem vimos que o ideal na nossa vida é que dependamos do Senhor para tudo. Para isso, precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Hoje veremos quão perigoso é viver segundo a vida da alma e quão agradável é viver dependendo de Deus. Essa lição nos é mostrada na história de Caim, também na história de Nimrod e na história de Enos. Caim, movido pelo lado bom de sua alma, tentou aproximar-se de Deus, adorá-lo e fazer-lhe uma oferta. Para isso, utilizou seus próprios métodos e capacidade, e por essa razão, Deus não se agradou dele nem de sua oferta. Caim agiu segundo o seu próprio pensamento, acreditando que seu esforço humano seria capaz de satisfazer a Deus. Essa foi uma manifestação da parte boa da alma de Caim, que, embora, em princípio, tenha tido uma intenção louvável, agiu independentemente de Deus. Logo, Deus não o aceitou porque ele se conduziu segundo o seu próprio plano, ideia e esforço. Após ser rejeitado por Deus, Caim ficou insatisfeito e passou a sentir inveja de Abel, seu irmão, cuja pessoa e oferta haviam sido aceitas pelo Senhor. Deus ainda recomendou a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim, entre mentes, não entendeu a palavra do Senhor e, ao alimentar a inveja que sentia de seu irmão Abel, passou então a odiá-lo. Por isso, depois o assassinou. A alma de Caim foi cedendo espaço à inveja, ao ódio, ao homicídio, não conseguindo mais impedir que a natureza de Satanás prevalecesse. Satanás não pode operar em nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus. Mas se não entendermos atendermos à palavra de Deus, se não nos fixarmos no falar de Deus, na palavra do Senhor, que nos orienta a negar o nosso ego, ele pode influenciar a nossa alma por meio de nossa mente, vontade e emoção. Isso é bastante grave e perigoso. Satanás pode operar em nossa alma. É isso que está falando aqui. Por fim, Caim afastou-se de Deus e edificou uma cidade onde viveram seus descendentes, que também levavam uma vida independente de Deus, de forma que os desígnios do coração deles se tornaram continuamente maus. Deus entristeceu-se com isso e, na época de Noé, julgou a terra com as águas do dilúvio. Após o dilúvio, Deus teve compaixão do homem e fez uma aliança com Noé, segundo a qual jamais voltaria a destruir a terra com águas de dilúvio. Ainda assim, a humanidade continuou a ter uma vida apartada, separada, independente do propósito de Deus. O desejo de Deus é estabelecer o seu reino na terra, para que seu nome seja exaltado e sua vontade seja feita sem restrições. O homem, contudo, em vez de trazer o reino de Deus à terra, edificou seu próprio reino, onde o nome do homem foi exaltado e a vontade humana prevaleceu. Isso é o que vemos em Nimrod, um valente caçador cujo nome passou a ser admirado e exaltado em lugar do nome de Deus. A cidade de Babel foi o início de seu reino, e ali o povo afrontou a Deus, edificando uma torre com o objetivo de atingir os céus e exaltar o nome do homem. Esse evento ofendeu a Deus, e ele não permitiu que os homens se unissem com o propósito de tornar célebre o seu nome. Deus, então, confundiu a linguagem deles, de modo que não mais se compreendiam, e, por fim, os homens dispersaram-se pela superfície de toda a terra. Quando não negamos a nós mesmos, estamos tomando um caminho perigoso, que, além de entristecer o coração de Deus, produz morte e destruição para nós próprios e para aqueles também que estão ao nosso redor, é claro. Quando, porém,
reconhecemos nossa fragilidade e dependemos do Senhor, invocando o seu nome, passamos a viver por ele e não mais para nós mesmos. Em outras palavras, invocar o nome do Senhor é uma declaração explícita, clara, de que eu dependo do Senhor. Eu não quero mais os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero andar segundo o propósito de Deus. Por isso, eu invoco o seu nome. Essa foi a experiência de Enos, pois, em sua geração, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, reconhecemos que somos frágeis e incapazes de agradar a Deus por nosso próprio esforço. Podemos testificar que quando invocamos o nome do Senhor, em nosso viver diário, nas situações normais do nosso dia a dia, nós negamos a nós mesmos, passamos a andar com Deus e a depender dele. Somente assim podemos agradar o seu coração, fazer a sua vontade e trazer o seu reino à terra. Precisamos aprender, exercitar, a viver unicamente por ele e para ele. Para isso, o Senhor nos colocou na igreja. Louvado seja o Senhor e até amanhã.